aqui novamente para a nossa aula de ciências e hoje vamos aprender um pouquinho sobre os sons. O mundo dos sons. Você sabia que o contato com os sons começa na barriga da mamãe, ouvindo desde a sua respiração até a sua voz? Vocês sabiam disso? Que o primeiro contato que a gente tem de som é na barriga da mamãe. Após o nascimento, o envolvimento com os sons aumenta, devido à grande quantidade de sons a quais somos expostos diariamente. Quer seja em casa, no trânsito, na escola, na fazenda, onde quer que formos. Hoje faremos uma viagem pelo mundo dos sons. Já parou para pensar no som? Ele é invisível. No entanto, quando surge, toma conta de todo o espaço em volta. Você vai conhecer então os 4 parâmetros que nos permitem descrever de forma completa um som. Esses parâmetros também são conhecidos como propriedades do som. No nosso cotidiano, ouvimos diversos sons produzidos de diversas fontes sonoras. Sons de perto, sons de longe, sons suaves ou sons imponentes. Sons desconhecidos, sons que reconhecemos facilmente. Por exemplo, quando a chuva está caindo. Nós sabemos que é chuva através do som, não é mesmo? Agora vamos ouvir um pouquinho sobre as propriedades dos sons. Olá, meu nome é Capitão Musical. Meu trabalho é ajudar as pessoas a aprender música. Com licença, pessoal, vou atender o celular, pois pode ser alguém precisando de ajuda. Oi, Capitão Musical, aqui é a Vivi. Olá, Vivi, tudo bem com você? Comigo está tudo bem, mas estou com dificuldade para fazer um trabalho da escola. Será que você pode me ajudar? Claro que sim, será um prazer. Em um instante eu estarei voando até sua casa. Obrigada, capitão. Então vou ficar aguardando. Até logo. Até logo, Vivi. Bom, pessoal, venham comigo e vamos ver que trabalho é esse que a Vivi não está conseguindo fazer. Puxa, como você chegou rápido. Claro, Vivi. Estou sempre pronto para ajudar. Mas afinal, me fala sobre o trabalho. Bom, capitão, a professora de música pediu para eu fazer uma pesquisa e responder a 2 perguntas. Na hora, eu pensei que seria muito fácil, mas quando comecei a pensar sobre o assunto, percebi que não sabia direitinho. Fique tranquila, vou lhe ajudar. Mas então me diga, quais são as perguntas da pesquisa? A primeira pergunta é: o que é um som? Bom, na verdade eu sei o que é um som, só que eu não sei explicar. Ah, isso é normal. A maioria das pessoas consegue reconhecer muito bem um som, mas não sabe explicar com palavras o que é o som. Não é nada difícil, mas você precisa prestar bastante atenção nas coisas que eu vou te falar, tá? Claro, eu sei que a coisa mais importante para aprender é prestar atenção na aula, né? Isso mesmo. Afinal, saber direitinho sobre o som, Vivi, é uma coisa muito importante, pois são os sons que fazem todas as músicas. Já estou super curiosa. Por onde vamos começar? Vamos começar pela máquina de lavar roupas da sua mãe. Hã? Começar pela máquina de lavar roupas? Como assim, capitão? O que a máquina de lavar roupas tem a ver com isso? Calma, vamos até a lavanderia que você vai entender já já, viu? Então tá, vamos lá.
Pronto, capitão. Aqui está a máquina de lavar roupas. Mas veja, ela está funcionando. Minha mãe está usando a máquina agora. Melhor ainda, vamos precisar da máquina funcionando mesmo. Veja só, o que você sente quando põe a mão na máquina em funcionamento? Bom, eu sinto a vibração da máquina na minha mão. Isso mesmo, você sente a vibração da máquina. A vibração é um curto e rápido movimento de vai e vem das moléculas do material que está vibrando. É pelo fato de ser um movimento de vai e vem que a máquina de lavar não sai do lugar quando está funcionando. O som também é uma vibração, só que o que está vibrando é o ar, ou seja, o som é a vibração do ar que é percebida pelos nossos ouvidos. Que legal! Então eu já sei como responder a primeira pergunta do trabalho. Ótimo, Vivi! Então me responda, o que é o som? O som é a vibração do ar que é percebida pelos nossos ouvidos. Muito bem, é isso mesmo. A primeira pergunta já está respondida. Obrigada, capitão. Agora ficou fácil de explicar o que é o som. Ótimo! Mas você disse que o trabalho tinha mais uma pergunta. Me diga, qual é a outra pergunta? A segunda eu achei mais difícil. A professora perguntou quais são as propriedades do som. Eu nem sabia que o som tinha propriedades. Será que o som tem casa, carro, terrenos? Claro que não. Não é esse tipo de propriedade que o som tem. As propriedades do som são as suas características. São as coisas que fazem um som ser diferente de outro. Características? Como assim? Eu vou explicar tudo para você. Mas primeiro, vamos sair da lavanderia e deixar a máquina de lavar trabalhando sossegada. Me diga uma coisa, todos os sons são iguais? Claro que não. Se todos os sons fossem iguais, o mundo seria muito chato. Isso mesmo, e nossos ouvidos percebem muito bem as menores diferenças entre os sons. É por isso que conseguimos reconhecer a voz dos nossos amigos, perceber a diferença entre o som de um violão e de uma bateria e saber quando o nosso cachorro está latindo ou chorando. Agora pense um pouco e responda. O que faz um som ser diferente de outro? São as propriedades? Isso mesmo, são as propriedades que fazem a diferença entre um som e outro. Até agora eu entendi. Mas, capitão, qual é a primeira propriedade do som? A primeira diferença que podemos perceber é a intensidade. Por exemplo, quando batemos palmas bem de leve, o que ouvimos? Ouvimos um som de palmas bem fraco. E quando batemos palmas com bastante força? Ouvimos também um som de palmas, só que é mais forte, né? Isso mesmo, Vivi. Então, neste caso, a diferença entre os sons é somente a intensidade das palmas. A intensidade é a propriedade que nos permite perceber se um som é mais forte ou mais fraco que outro. Puxa, capitão, esse negócio de propriedades do som é mais fácil do que eu imaginava. É assim. Então vamos continuar. Outra diferença que percebemos é a duração. Vamos comparar o latido de um cão com o miado de um gato. Desses sons, qual é o mais curto e qual é o mais longo, Vivi? O som do latido é bem curto. Já o miado é um som mais longo. Muito bem, Vivi. Vamos ver outro exemplo. Qual é o som mais curto? A batida de um martelo ou o berro de uma ovelha?
martelo é curto e o som da ovelha é longo. Muito bem. Então, a duração é a propriedade que nos faz perceber se um som é mais longo ou mais curto que outro. Uma outra diferença encontrada quando comparamos os sons é se um som é mais grave ou mais agudo que outro. Como assim, capitão? Vamos comparar o som de um grilo com o som de um sapo. Brá, brá, brá. O som do grilo é mais agudo que o som de um sapo. Agora é a sua vez. Compare o rugido de um leão e o grito de uma arara. Pelo que percebi, o rugido do leão é mais grave que o grito de uma arara, que é mais agudo. Muito bom, Vivi. Você realmente está prestando bastante atenção, hein? Puxa, eu lembrei de outro exemplo bem interessante, sabe? Que exemplo, Vivi? É a diferença entre a voz do meu pai e do meu irmãozinho. Eu estou me lembrando do meu pai e do meu irmãozinho me dando bom dia. Bom dia, Vivi. Você dormiu bem? Oi, Vivi! Bom dia! A voz do meu pai, que já é adulto, é grave. E a voz do meu irmãozinho é aguda. Boa observação. E o interessante é que um dia, quando for grande, a voz do seu irmão vai deixar de ser aguda e vai se tornar grave como a do seu pai. Mas como é o nome dessa propriedade, capitão? Boa pergunta. Essa propriedade que nos diz se um som é agudo ou grave se chama altura. Agora já posso fazer o meu trabalho. Uhul! Espere um pouco. Ainda falta nós vermos a última propriedade. De que propriedade você está falando, capitão? Falta o timbre. Timbre. Acho que eu já ouvi essa palavra, mas eu não sei o que significa isso. Cada fonte sonora, ou seja, cada coisa que tem som, produz um som próprio. Em outras palavras, o som tem um timbre de acordo com a fonte sonora que o está produzindo. Dá um exemplo dessa propriedade. Quando ouvimos um latido, nós sabemos que esse som está vindo de algum cachorro, mesmo que não estejamos vendo o animal. Isso acontece porque nós já conhecemos o timbre do som produzido pelos cachorros. Assim também, se for um gato, nós já conhecemos o timbre do miado de um gato. Acho que já entendi. Por exemplo, quando um amigo me chama pelas costas, eu sei quem está me chamando porque já conheço o timbre da voz de todos os meus amigos. Acertei? Excelente! Parabéns, Vivi! Muito obrigada! E não se esqueça também que, da mesma forma, cada instrumento musical tem o seu próprio timbre. Por isso, conseguimos saber que instrumento está tocando só pelo som. Então, eu já sei como responder. Timbre é a propriedade do som que nos permite perceber a fonte sonora que está produzindo o som, não é? Perfeito! Agora você já pode fazer o seu trabalho sem problemas. Muito obrigada, capitão. Agora, além de fazer o meu trabalho, eu posso até passar para os meus colegas tudo isso que você me ensinou. De nada. Pode contar comigo quando precisar, viu? Agora eu vou ter que ir. Até outro dia. Tchau, capitão. Tchau, Vivi. Bom, você conheceu sobre as 4 propriedades dos sons e soube que timbre identifica a fonte sonora do som, ou seja, é a voz do som. Intensidade identifica o volume do som, forte ou fraco. Duração identifica o tempo do som, curto ou longo. A altura identifica os sons graves
e os sons agudos. No nosso próximo vídeo é um exercício de percepção sonora. O objetivo é identificar cada som que a cortina vermelha que aparece no vídeo se abre e mostre a resposta com a imagem da fonte sonora na tela. Fazendo isso, você vai enxergar com os ouvidos. Uau! Isso é muito incrível, não é mesmo? Os sons do corpo humano. Vamos adivinhar os sons que o corpo humano faz. Que som é este? Sim, é o som da risada. O que você está ouvindo? Muito bem, esse é o som do aplauso. E este som, o que será? É o som do choro. Qual é o som saindo da cortina? É o som de correr. Que som é este? Sim, é o som de cantar. E este som, qual será? É o som do beijo. Que som estamos ouvindo? Muito bem, é o som de tomar água. Que som você está escutando? Sim, é o som do ronco. Sabe qual é o som que está saindo da cortina? Sim, é o som do pedido de silêncio. E este som, o que será? É o som de tossir. Que som estamos ouvindo? O som de assoar o nariz. Que som estamos escutando? Muito bem! O som de espirrar. Os sons do corpo humano. Agora vamos lá. Na página 6 do livro de ciências tem a percepção e a produção dos sons. Você já deve ter percebido que existem muitos sons ao nosso redor, não é mesmo? E para isso, basta ficarmos em silêncio alguns segundos e prestar atenção no som que está sendo emitido em nossa volta. O som é um tipo de energia que se espalha em líquido, gases e sólidos, na forma de onda sonora. A fonte de onde se origina o som provoca uma movimentação no ar ao redor. E essa movimentação chega às nossas orelhas. No aparelho auditivo, o som é recebido e enviado ao cérebro.
Na imagem a seguir, a criança está batendo as mãos em um tambor. Essas batidas fazem com que a pele do tambor vibre as vibrações e empurrem o ar, que está ao redor em todas as direções. O ar espalhado pela vibração da pele do tambor é captado pelas orelhas da menina. Dentro delas, o ar faz uma membrana chamada tímpano vibrar, transmitindo essa vibração às demais partes da orelha: materno, bigorna, estribo e cóclea, até chegar a nervos que recebem o som e enviam para o cérebro. Lá, o som é captado, é interpretado e então é possível identificar se é sim de um tambor ou de um piano ou da voz humana, do latido de um cachorro ou de qualquer outro elemento ao nosso redor. Chamamos de timbre a característica que permite identificar sons produzidos por diferentes fontes. Observem a imagem. Aqui temos a representação da orelha externa, canal auditivo, martelo, tímpano, bigorna, estribo, cóclea e o cérebro. Quanto mais vibrações uma onda tiver, mais agudo será o som produzido por ela. E quanto menos vibrações, mais grave o som. Por exemplo, um grito é um som agudo e o tambor é um som grave. A quantidade de vibrações da onda sonora em um segundo é chamada de hertz. O significado de hertz, abreviadamente, é o H e o Z. E a unidade usada para medir a frequência de ondas sonoras e vibrações nos nossos ouvidos. As orelhas humanas são capazes de ouvir apenas sons produzidos entre 20 Hz e 20.000 Hz. Abaixo dos 20 Hz, os sons são chamados de infrações, e acima dos 20.000 Hz, são chamados de ultrassons. Os rinocerontes emitem infrações para se comunicarem, principalmente em situações de ameaça. Os morcegos e golfinhos emitem ultrassons que podem ajudá-los a encontrar alimento, por exemplo. Observem aqui a imagem da frequência de ultrassons que os seres humanos e animais podem reproduzir. Rinoceronte, 0. 0 a 20. Humanos, de 20 a 20.000. E morcegos e golfinhos, de 20.000 para cima. Os morcegos são animais de hábitos noturnos e não têm uma visão boa. O uso dos ultrassons é muito importante para sua alimentação e locomoção. Na alimentação, o morcego emite o ultrassom, que bate na presa e volta trazendo a informação, por exemplo, da distância entre eles. Não se esqueça que os morcegos não enxergam bem e, por isso, essa informação é muito importante para que possam se alimentar. Essa aqui é a representação de um morcego localizando a presa. Observem. Bom, nós já aprendemos sobre os sons, sobre as propriedades dos sons, a produção e a percepção dos sons. Agora, que tal convidar alguém da sua família para participar dessa descoberta? Ouça a musiquinha e comente com os amiguinhos de turma o que você aprendeu hoje. Dani e os pequeninos. Que legal a brincadeira de fazer no corpo sons de uma banda inteira. Que legal a brincadeira. Tem um pandeiro bem em cada mão, e se eu encaixo o ouvido no peito de alguém, ouço o contrabaixo do seu coração. E se eu pisar bem forte só pra ver qual é, tiro o som do bumbo da sola do pé. Que legal a brincadeira de
fazer no corpo sons de uma banda inteira. Que legal, a brincadeira. Aqui na garganta, sem eu perceber, tem as cordas vocais e é super demais. A guitarra vibra dentro de você. Que legal, a brincadeira de fazer no corpo sons de uma banda inteira. Que legal, a brincadeira. Sentiu falta da flauta, é só assoviar e toda brincadeira recomeçar. E essa foi a nossa aulinha de hoje de ciências. Qualquer dúvida, entre em contato comigo pelo WhatsApp, que eu estarei esclarecendo as dúvidas.